Boa noite, minha gente, pessoal, professor de filosofia, professor em geral, professoras. Estamos aqui de novo para continuar a nossa conversa sobre educação, sobre problemas da atualidade do nosso país, do Brasil e do mundo também. Então, gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, dessem um like aí se gostaram, e compartilhassem o programa, que é um programa que visa realmente aprofundar os problemas. Então, hoje nós estamos aqui, está aqui a Beatriz, continuando o nosso papo, né, Beatriz? Como é que vai? Tudo bem? Como é que vai a repercussão aí do programa? Ela disse que está indo muito bem e tal, né? Tem pouca gente ainda, mas a gente vai divulgando aí o nosso programa e a nossa conversa. Gostaria também que vocês interagissem, entrassem, comentassem, fizessem críticas também, né? Só não vão me xingar aí, pelo amor de Deus, tá? E muito menos a Beatriz, a nossa mascote, que, como eu já disse aqui, ela é o símbolo da filosofia, era a ave de Minerva, né? Minerva, sabedoria, em latim, né? Ou Aletheia, em grego, era a ave da deusa Atena, de Atenas, né? Não confunda com Esparta, né? Esparta era aquela cidade-estado lá que era dominada pelos militares, né? Tem gente que gosta disso. Não, Atenas também tinha, claro, o exército, tinha tudo, mas o que fez de Atenas essa grande sabedoria, né, Beatriz, foi realmente a ciência, a filosofia, o conhecimento, né, e tudo que deu no seu apogeu da civilização helênica. Bem, no programa passado, nos dois programas passados, nós vimos a questão da violência nas escolas. E lá, a partir daquele problema que aconteceu em Suzano, lamentavelmente, né, tivemos mais agora, essa semana aí, lá no Rio de Janeiro, mais um desastre que não é natural, né? A gente viu que lá está ligado com a questão da violência, questão dos milicianos que mataram Marielle certamente, né? Já tem um preso, e a questão da violência. É claro que nós não esgotamos, né, alguns que comentaram, nós não esgotamos essa questão, e nem é possível esgotar. O que nós ficamos claro lá, é que a questão da violência nas escolas está ligada com a violência social, com a violência antropológica do ser humano, né? Tive uma amiga do Rio de Janeiro que fez uma crítica dizendo, mas hoje em dia o problema da violência está ligado ao desrespeito, que os alunos não respeitam mais os professores, não respeitam mais os pais, né? Ou quando não, tem muitas famílias, né, que nós estamos aí vendo uma desvalorização dos professores, né? Uma tentativa de colocar a educação dentro de casa, dentro do lar, né? Teve até um decreto aí do governo essa semana, né? Então, uma desqualificação, uma desvalorização do professor, do mestre e tal, essa coisa toda. E evidentemente que isso gera o quê? Desrespeito, gera bullying, gera violência, né? E uma violência simbólica no sentido de assédio moral, de perseguição. Tivemos o caso também do Colégio Santa Cruz, né? A semana em que vários alunos foram suspensos, tiveram punições porque fizeram um bullying, um assédio moral contra um colega de forma sistemática, a ponto de colocarem uma camiseta, né, contra esse colega, né, do colégio, né? Parabéns que o colégio tenha tomado essa atitude. Mas é claro que a violência não a origem dela não é simplesmente moral, ética e tal, ligado da família, né? Há muitas outras causas, né, ingerências desse problema, né? E foi isso que nós tentamos abordar, né, na questão da filosofia. Hoje, nós vamos discutir um tema que está ligado com a questão da violência, que é a questão
das ideologias, né, que faz um contraponto, né, diante da ciência e da filosofia, né? E aí estamos abordando isso porque nessa semana, eu que sendo da diretoria da Profesp, né, nós tivemos em várias regiões do estado, embora não tenha saído o abono ainda, né, os professores de filosofia estão preocupados, a secretaria sempre nos deu esse abono, assim mesmo nós fizemos em mais de 20 regiões, houve plenárias, né, plenárias com os professores e professoras de filosofia. Bem, e o tema que nós trabalhamos justamente foi o tema baseado no texto desse livro do professor Severino, né, que é a questão da educação, ideologia e contra-ideologia. Lá na introdução nós lemos e estudamos esse texto, discurso pedagógico, discurso ideológico e discurso filosófico, né? E sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui hoje, né? Quer dizer, como que nós podemos enfrentar a questão da ideologia, que está muito presente e hoje em dia, como mesmo disse o professor Severino que teve lá no debate na Câmara Municipal de São Paulo, né? Hoje em dia esse problema ele ressurge, né? Quer dizer, aliás o discurso é tão ideológico, né, que o pessoal que que faz renascer, o pessoal ligado ao Olavo de Carvalho, ligado ao pessoal da direita, falam assim, nós vamos combater, né, as ideologias. E nós vamos o quê? Curar. Né? É incrível que pareça que eles vêm com um discurso moralista de que as pessoas que têm uma outra ideia, isso é normal, há muitas narrativas, né? Vêm com um discurso dizendo que só eles não têm ideologia. Ora, todos têm ideologias. E a pior das ideologias, né? A pior das ideologias é aquela justamente que diz assim, eu não tenho ideologia. Ora, isso é uma fake news, né? E nós vamos abordar isso aqui agora. Quando eu digo assim, olha, eu não tenho ideologia, né? E aí vem querendo curar os outros, querendo, num discurso contra a ideologização ou a doutrinação, vem com a doutrinação de cunho moralista, né? Evidentemente que nós não concordamos com isso. E aí que aparece a questão da filosofia, né? Quer dizer, e também das ciências. Quer dizer, haveria uma diferença entre o discurso filosófico e o discurso das ciências e o discurso ideológico, né? E é isso que nós consideramos que sim, né? Eu quero lembrar aqui uma frase do professor Severino na palestra que eu acho que resume muito isso. Porque todo mundo fala assim, nós vivemos hoje numa época de pós-verdade, né? Até o livro lá, A Morte da Verdade, de um autor dos Estados Unidos que lançou agora, me fugiu o nome dele, que fala que nós vivemos numa época do pós-moderno, do pós-verdade e tal. Então, olha aqui a definição do professor Severino, Antônio Joaquim Severino, autor de vários livros na área, inclusive esse livro aqui que eu já mostrei para vocês, né? E foi meu orientador de mestrado na USP, né? E ele diz o seguinte, achei interessante, a ideologia não é um corpo de saber, mas o uso que o discurso ideológico faz dos outros saberes de acordo com certos interesses de grupos dominantes ou que querem uma hegemonia dentro da sociedade. Então, a ideologia ela não organiza um corpo de saber. Ela pega diversos saberes, pega, por exemplo, o saber religioso de uma religião, pega valores morais, valores da família, por exemplo, pega valores e ideias
dos filósofos, dos teólogos, dos políticos, e junta tudo num saco de gatos, né? E de acordo com o interesse que esses grupos têm, então ele organiza o discurso ideológico, né? Que não é um corpo de saber, ela usa esses saberes, né, para poder o quê? Defender, né, o seu interesse. E quais são os interesses? Né? O que a ideologia faz? Aí existem muitos interesses. O principal interesse que nós temos na sociedade, já diziam, né, muitos filósofos, o Platão, por exemplo, na República, o Thomas Hobbes, Rousseau, John Locke, né, quer dizer, Marx, é o poder, é a questão do poder, né? E só um parênteses, né, não é só os filósofos, você vê que, eu já citei aqui também, que qual foi uma das tentações de Jesus Cristo, tido como um grande mestre do cristianismo, né, o mentor do cristianismo nas suas ideias? Ele foi tentado pelo demônio e a grande tentação dele foi o quê? Se você se ajoelhar e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Então, o principal interesse na política, a política fala do espaço do poder, né? Então, a ideologia está aí ligada com a questão do poder. E o poder político tem que ter o quê para ter o poder de fato? Tem que ter o poder econômico e tem que ter o poder militar. Então, né? E claro, o poder ideológico. Quer dizer, o poder de você influenciar as pessoas. Então a ideologia, ela está aí nesse meio campo, difuso. Mas ninguém duvida de que todos os grupos na sociedade buscam, né, esse poder, o poder político. Porque é ele que vai dar o tom na sociedade. E a ideologia está ligada a isso. Agora, você imagina bem os pastores, os padres no decorrer da história, na Idade Média, né? Aqui, um parênteses agora, lamentamos o incêndio da Catedral de Notre Dame, em Paris, desculpa, né? Um monumento da arquitetura gótica da humanidade, que tinha lá por volta de 900 anos, levou mais de 200 para ser construída, e houve um incêndio. Assim também nós lamentamos profundamente isso, e lamentamos também assim como aconteceu com o Museu Nacional. A diferença é que lá já tiveram mais de 500 milhões, né, de euros de doação, e aqui no Museu Nacional eu não sei se houve doação, né, dos nossos empresários para o Museu Nacional. Mas tudo bem. Então, o poder religioso na Idade Média, ele era um fato e foi analisado por vários pensadores. Nós pegamos Maquiavel, nós pegamos Marx, nós pegamos Nietzsche, nós pegamos Feuerbach, né? Ele vai lá, olha lá a ideologia religiosa. Eu não estou aqui falando que toda fé e todo religioso e todas as religiões são ideológicas por essência. Não. Né? A fé, né, é uma questão de foro íntimo, de crença, de ligação com o sobrenatural, como dizia Ludwig Feuerbach, né? É o anseio mais profundo da alma humana. Acontece que a ideologia não está nem aí, ela aproveita tudo e ela pega e direciona coisas boas, aparentemente boas, né, direciona para os seus interesses, que nem sempre são e quase nunca são os interesses da maioria. Mas é típico da ideologia falar assim: olha, nós buscamos o bem do Brasil, nós queremos o bem de tudo, e sai de verde e amarelo, né, gritando pelas esquinas, né, os caminhoneiros de verde e amarelo, caminhoneiros, né, desde que né, o meu interesse seja defendido. Então, a ideologia, ela não busca o interesse da maioria,
embora ela fale, claro, como ideologia, no interesse da maioria. Né? Ela fala que ela quer o bem do país, o bem do mundo, o bem da humanidade, né? O bem das almas humanas. Né? Então, a ideologia tem essas características, e tem muitas outras. Né? A Marilena Chaui, a grande filósofa, tem um livrinho chamado O que é Ideologia, daquela velha coleção Primeiros Passos, em que ela analisa ali, ela dá uma síntese muito boa, e é muito antiga, mas está lá, válido até hoje, o que é a ideologia, ela dá lá as características da ideologia. Né? E quais são as características da ideologia? Aí, segundo ela, claro, a partir de uma análise marxista, que ela é marxista. Mas o pessoal que não é marxista fala, olha, os marxistas, né, usam a ideologia doutrinação. Ora, e os liberais não usam também? Os conservadores? Quem é que não usa? Todo mundo usa. Agora, por que uns são atacados como usam a ideologia e outros não? Então eu volto àquela história. Quem diz que não tem ideologia, atire a primeira pedra, né? Quem diz que não tem esse pecado. Aqui, usando simbolicamente. Então é isso, gente. O discurso ideológico, ele é um corpo de saberes retirado de outros saberes e que são usados para esses interesses particulares, né? Para o quê? O domínio da sociedade. Então, isso é muito claro. Claro, não estamos entrando aqui profundamente. Eu já disse, quem quiser ter uma boa definição, né, leia o livrinho O que é Ideologia, da Marilena Chaui. Fica lá como indicação. E também leiam, né, esse livro aqui vai ser reeditado, né, segundo disse o professor Severino, Educação, Ideologia e Contra-Ideologia, vai ser reeditado, né, e também atualizado. Né? Nós temos hoje em dia muitas outras ingerências, como eu disse aqui agora, a questão das fake news, a questão do pós-moderno, a questão do mundo do espetáculo, a questão da mídia. Né? Então, vou dar um exemplo. Se já existia o problema ideológico da Idade Média, desde a Idade Média ou antes, mas eu peguei a Idade Média aqui para citar, né, onde já uma sociedade mais complexa, né, que, por exemplo, justificava a escravidão, a servidão, depois a Idade Moderna justificou a escravidão. Isso é ideológico. Né? Quando os negros não aceitaram mais esse discurso, os negros partiram para a luta e ninguém deu de mão beijada. Mas agora nós temos hoje em dia, um agravante. Vamos pegar agora essa questão que a gente depois vai continuar, que é a questão das fake news. Ou, como dizia o Churchill, eu acho, né? A mentira, você repete tanto a mentira, que ela passa a ser verdade. Olha, fulano de tal saiu com fulana. Viram lá ele saindo. Né? Tá traindo a mulher. Fulano, e todo mundo começa a falar na cidade, né? Qualquer cidade não muito grande, porque aqui em São Paulo dá para esconder, né? É claro que o cara está ferrado, né? Ele simplesmente vai ficar como aquele que é o marido que está traindo, e vice-versa, né? A mulher também que sai, e fala, é a famosa fofoca, né? A famosa fofoca. Agora, qual que é a diferença da mentira para fofoca para fake news? Qual seria? É uma diferença de grau, né? Mentira, ninguém vai, em sã consciência, acreditar numa mentira. Eu chego para você e falo, olha, ganhei na loteria, esse carro é meu, olha, é meu, cadê o documento? Eu nunca vi. Então a mentira é fácil, ela tem perna curta mesmo, e quando você mente, você tem que mentir de novo, e mentir de novo, e mentir de novo. Agora, já dizia um ex-presidente aqui, ele falou que ele não mentia, né? Não vou falar o nome dele aqui, que ele não mentia, porque se você mente uma vez, você vai ter que mentir sempre. Então eu não minto, e negava tudo. Não fui eu não sabia. Não fui eu não sabia. Tem um outro aí agora que está atual, que eu não vou citar o nome, que também diz, eu vim em nome da verdade. O cara é tão bom que vem em nome da verdade, né? Então, quando a pessoa mente,
né? Aliás, tá aí uma cara, né? Quando uma pessoa mente, fica fácil da gente desconfiar. E, né, você pode enganar o povo muito tempo, né? Mas você não pode enganar sempre. Então, a mentira é isso. A mentira é fácil. Quer dizer, a mentira é uma mentira, tal, mas ela é fácil até de você descobrir. Chega um momento que ela tem perna curta, como já diz o ditado. Agora, a fofoca. A fofoca é a mentira ou meia-verdade, ou aquilo que você diz, ou que você inventa. Está mais no campo da ficção e da maldade humana, né? Todo mundo gosta de fofocar, né? Vocês lembram daquele programa, o Super Sincero? Se o cara for totalmente, aquele cara que disse que nunca fofocou na vida, ele já está fazendo uma fofoca, porque todo mundo fofoca. Agora, a fofoca está no nível, né, mais das relações pessoais e tudo mais, né? Ali, no mundinho da minha família, da escola, do meu grupo social, da cidadezinha do interior, a fofoca. Ela é o ser humano. Acho que desde quando ele não era ainda ser humano, ele já fofocava. Dizem algumas pesquisas antropológicas. Agora, o problema é a questão da fake news. E aí a gente depois vai continuar sobre isso, tá? Porque ela é repetida aos bilhões, aos bilhões. Ela entra num campo que é inimaginável, né? É como um vírus, um câncer, que vai atingindo de uma maneira, de um volume tal, que devido às redes sociais, devido aos meios de comunicação hoje em dia, que são muito rápidos e instantâneos, né? A pessoa está acontecendo aqui, ela já está sendo divulgada aos milhões. Então aí há uma grande diferença. Bem, gente, como eu disse aí, nós vamos continuar depois, né? Vocês dão um like aí, se inscrevam no nosso canal, né? Compartilhem, comentem, critiquem, né? Assim, mas de forma filosófica, de forma científica, né? Não é falar, eu acho, eu não gostei de você. Não precisa gostar de mim, tá bom? Nós debatemos aqui ideias. E eu também não vou falar que eu gosto de todo mundo, que já seria uma grande mentira. Evidentemente, eu gosto de muita gente e vocês que estão me assistindo, é claro que eu gosto, tá? Um grande abraço, Chico Greter e a Beatriz aqui, ok? Tchau.